Boa noite, Rafael. Colocando aqui para gravar. Aí, começou. Bom, gente, então vamos para o nosso último dia de aula Meet neste ano, né? Porque a semana que vem vocês têm só que entregar a atividade. Estão lembrando disso? Já fizeram? Ô, professora, deixa eu aproveitar que já tocou no assunto. Ah, lá vem. Lá vem. A gente vai ter que responder a nossa pergunta também ou não? Não, a de vocês não precisa. Deixa eu pegar a matéria aqui, porque eu anotei outra pergunta também que agora não lembro de cabeça. Já eu volto. Tá. Mas todos os... Oi. Essa atividade, então, é os comentários, né? Tipo, nos vídeos. Quer dizer, respondendo as perguntas. Responder as perguntas, isso. Então, cada grupo vai pegar a pergunta. Vocês vão responder 5 questões por grupo, né? Peraí. Então, vocês vão... Cada grupo, não. Cada dupla, né? Vai responder 5 questões, menos a do seu seminário. Agora, e se a dupla for de seminários diferentes? Vocês não fizeram isso não, né? Fizeram? Ô, prof, mas era de dupla? Sim, pode ser de dupla. Lembra que eu falei na última aula? Achei a outra pergunta, prof. Pode ser de trio? Não, essa aí já foi respondida. Além dessa, uma pessoa só que vai entregar ou cada as duas da dupla entrega? Pode colocar uma pessoa só, desde que estejam os nomes das duas pessoas, né? Professora. Dúvidas respondidas. Mas pode ser em trio? Pode ser uma dupla de trio? Pode. Obrigada, professora. Eu não falo nada, só observo. Não, se ninguém perguntar isso, não é uma sala de aula, né, gente? E tinha que ser a Jaqueline, professora. Né? Com quem será que ela vai fazer? Agora, gente, vocês não misturaram, né, de grupo, senão vai dar BO. Prof, então eu tô fazendo errado. Não. Eu tô comentando lá no Classroom, não é pra comentar lá, então? Eu tô perdida, então. Você comentou quando? Comentei. Tem uns comentários lá, tem um que é da Fernanda, aí tem outro tem, agora eu vi que tem um seu mesmo. Não, pode até... Não sei se você tem como apagar. Acho que sim. Tem. Porque aí, lembra que na última aula, não sei se você estava, eu acho, na última aula, né? Nós combinamos que na semana que vem, que é o último dia de aula, nós tínhamos uma atividade avaliativa, e eu substituí essa atividade avaliativa pelas perguntas que vocês tinham que responder. Então, vocês podem fazer em dupla. Peraí. Vocês podem fazer em dupla, ou trio, né, Jaqueline? Desde que sejam do mesmo grupo, para não dar problema na hora de responder as perguntas. E aí vocês vão responder as 5 perguntas dos outros grupos, que não de vocês. Né? Então, é importante que vocês leiam, e aí vocês vão postar as respostas lá. Então, vocês não precisam mais escrever nos comentários. Vocês podem até apagar, se for o caso. Vou apagar, então. Será? Então, é isso. Já fica... Depois, assim que a gente terminar essa aula, eu já lanço o espaço da semana que vem, porque se vocês terminarem antes, porque eu sei que vocês não deixam para a última hora, né? Vocês fazem tudo com antecedência. Então, aí vocês já podem postar. Né? Olha, Isabela rindo. Jaqueline sempre, né, Jaqueline? Então, é isso. Adrenalina, sempre na emoção, né? Porque sem emoção é difícil.
1 hora de antecedência, dona Larissa, toma jeito. Aí chega na hora e pede, minha internet, meu cachorro comeu o fio da internet, sei lá, qualquer história, né? E aí não vai dar para postar no dia ainda. O cachorro não, mas que o vizinho tava atacando pedra esse dia, ele tava. Pensa num vizinho que eu tenho aqui, professora do céu. Tá difícil, hein? Tá difícil. A Jaqueline falou que o cachorro comeu trabalho. Bem provável que alguém ainda dê essa desculpa, mesmo remoto, né? Não duvide. O cachorro comeu o pendrive onde estava salvo. Município. Você também mora no município? A Bruna está falando do município da Janaíne. Só por Deus, toma conta. É, do meu. Só você que mora em município. É mini-sítio. Município tá longe ainda de ser. É mini-sítio, entendi. Mini-sítio. Oh, meu Deus do céu. Bom, mas é isso. Então, a gente vai comentar rapidamente aí sobre os 2 últimos seminários e a gente encerrar pelo menos 2020, né? Com a glória do Senhor. Amém. Então, vamos lá. Peraí que agora deu uma... Aí. Bom, o trabalho do grupo foi até da Thaís, quem mais? Da Camila, a Ju, quem mais, gente? A Vitória. Larissa e a outra Ju. E a Lari, isso, é o grupinho de sempre, né? Fez um seminário sobre o método semiológico, o grupo apresentou super bem, explicou todas as informações, então espero que vocês tenham assistido, se não assistiu, tem que assistir para fazer o trabalhinho e ler, obviamente, os textos, né? Bom, de qualquer forma, eu vou compartilhar aqui rapidamente, aí vocês podem, as meninas do seminário podem comentar também. E deixa eu ver. Aqui. Então, só para a gente fechar com esses métodos de ensino de literatura. Então, o último método... eu não mudei aqui, peraí. O último método que nós vimos não foi o recepcional, não, foi o método semiológico. Aqui. Foi o método semiológico, até coloquei a foto ali do Bakhtin, porque justamente o método semiológico, ele está muito relacionado com o círculo de Bakhtin, né, com as ideias de linguagem, enfim, como as meninas já explicaram, né. Então, no método semiológico, nós temos não só a figura do Bakhtin, mas o círculo dele, né, porque ele sempre leva fama, sendo que era um grupo de pessoas. Bom, no método semiológico, então, nós tem por base Bakhtin, e acho que vocês estavam lendo sobre Bakhtin em outra disciplina, não foi? Disciplina da Bruna? Que disciplina foi que eu vi que vocês estavam lendo Bakhtin? É da Bruna. Da Bruna, né? Língua Portuguesa 3. Que é de gêneros? Não. Isso. Bom, então, nós temos, quando a gente pensa em Bakhtin, a gente pensa em dialogismo, a gente pensa em polifonia, enfim, tem alguns conceitos básicos que a gente precisa lembrar para considerar aí toda a concepção de ensino, seja do ensino de língua portuguesa, quando a gente está pensando nos gêneros textuais, discursivos, né? O Bakhtin usa o termo gêneros discursivos,
tanto quanto no ensino de literatura, como é o caso do método semiológico. O Bakhtin e todos os seus conceitos, eles transitam aí entre a literatura e a linguística. Então, quando a gente pensa nesse método semiológico de ensino de literatura, a gente tem essa linguagem em uso, né? Tanto que ele trata da questão dos gêneros. Então, a gente está pensando em prática social, a gente está pensando em uso da linguagem, considerando ali as suas múltiplas realizações. O objetivo ali, o propósito, é transformar a aprendizagem numa prática cotidiana, de intercâmbio e coexistência de valores diferenciados que elegem a linguagem literária ou outras linguagens como veículos de circulação. E aí acho que foi até a Ju Sakamoto que falou sobre a questão desses valores que são predominantes, né, dentro da escola, aquilo que é valorizado pela cultura mais elitista. E aí, quando a gente pensa nesse método semiológico, a gente vai trazer outros valores também para a sala de aula, né? Então, para que haja essa variedade de discursos, variedade de ideologia, de crenças, de valores, até mesmo para que o aluno entenda que não existe uma única verdade, né? As verdades são várias, dependendo das nossas formações. Muitas vezes a gente aprende o que é certo e o que é errado, e o que é certo e errado para uma determinada cultura, né, para uma determinada sociedade. Claro que há princípios básicos, né, de direito à vida, saúde, enfim, essas questões que são básicas, mas questões de crença, por exemplo, valores mesmo morais, que muitos livros trazem, né, aquela lição de moral no fim da história, enfim. Isso tudo a gente precisa começar a discutir, até mesmo para que a gente não mantenha as visões preconceituosas, né, de que só os nossos valores, só a ideologia do nosso país, a cultura do nosso país é que está certa, né, e que as outras culturas estão erradas. E aí a gente cria uma questão de oposição, né, de certo e errado. Então, como eu disse, ele considera, né, esse método considera ali os pressupostos teóricos do Círculo de Bakhtin, considerando esse contexto, essa linguagem que é produto do seu contexto, da sua sociedade, e é decorrente desse contato entre os seres humanos, né, que são portadores de valores de diversas classes da sociedade. E como vocês já comentaram, se eu não me engano, acho que a Thaís fala no comecinho do seminário, que isso vai contra, né, o que se tem no método tradicional. Todas essas metodologias de ensino, na verdade, elas tentam romper com aquele método tradicional de ensino, né? A ideia é que se melhore, obviamente. E nesse caso, ele rompe com o método tradicional justamente porque não vai trazer apenas o cânone para a sala de aula, não vai trazer apenas uma literatura com uma moral cristã, com uma lição de moral no fim, né, mas que faça com que o aluno realmente conheça diferentes valores, diferentes formas de pensar, diferentes crenças, e a partir disso ele consiga se emancipar. A gente não está expandindo, né, os horizontes do nosso aluno. Então, a gente precisa dessa obra que também é emancipadora. E essa obra emancipadora, ela precisa trazer esse desconforto, inclusive de ideias, né, que a gente precisa pensar, e a gente tem as nossas crenças, mas a gente precisa entender e respeitar a crença do outro. E crença não só religiosa, né, seja ela qual for.
Então, nós temos sempre, tanto que esse método é chamado de semiológico, justamente porque se pensa o signo, né, e o signo linguístico, quando a gente está pensando em literatura, como carregado de ideologia, e isso é extremamente interessante a gente pensar nesse processo de análise do texto, né, e ver qual é a ideologia que está ali rondando aquele texto. Então, as práticas linguísticas são feitas dentro de um contexto concreto, justamente porque a gente está pensando nessa linguagem em uso, essa linguagem numa prática mesmo social. A palavra é sempre um diálogo, não existe uma palavra que seja original, né? Sempre uma palavra procede de alguém e se dirige a alguém, essa relação dialógica, e todo o meu discurso, ele vem carregado de tantos outros discursos, né? Então, essa questão de sempre um discurso influenciar o outro. A gente não ter aquele discurso de Adão, né? Que seria o primeiro discurso do mundo. A gente não tem isso. Sempre um discurso é permeado pelo discurso do outro. Bom, aí, como eu disse, nós temos o conceito de polifonia, que é extremamente importante quando a gente pensa na literatura, porque a literatura justamente permite com que a gente ouça várias vozes, né, e elas nos permitem várias interpretações. De novo, né, naquele esquema, não é uma viagem louca, que qualquer coisa é possível de se interpretar no texto literário, mas sempre há mais de uma interpretação. E aí a gente não pode ficar com aquele esquema autoritário de que há uma interpretação correta e todas as outras são erradas, né? Senão a gente está sendo autoritário, assim como é o método tradicional. Então, a polifonia é extremamente importante, que ali a gente vai ouvir vozes que falam numa obra, né, e que vão determinar esse entrejogo de interesses que acolhem posições tanto discordantes como concordantes, nos diversos grupos sociais representados. E os discordantes são aquele processo de desestabilização que gera uma expansão do conhecimento. Então, nós temos as intenções ideológicas dos signos, porque para Bakhtin não existe nenhum discurso que seja neutro, todo discurso está permeado de ideologia. Condições mais globais de interpretar a realidade, e esse processo implica a apreensão dos procedimentos de que o produtor de arte se vale para satisfazer seus interesses em relação ao seu usuário. Ou seja, a gente começa a analisar esse signo, quais foram os signos selecionados, com que propósito ele escolheu justamente aqueles signos, porque que ele constituiu a sua obra daquela forma específica. Se não há neutralidade, sempre há intenção, né? Então, nós temos o processo de análise, inferência e extrapolação, o domínio das técnicas de composição dos produtos culturais. Então, para que a gente conheça como se deu a constituição da literatura, obviamente que a gente precisa entender as técnicas que constituem o texto literário, né? E o processo semiológico, ele se completa pelo grau de conscientização que o semiólogo alcança em sua inserção cultural e social. Isso é extremamente importante, porque quando o leitor começa a perceber que nenhuma linguagem é ingênua, nenhuma linguagem é neutra, ele começa a ser mais crítico quanto às informações que ele recebe, né? Então, ele sabe que nem mesmo um texto que se diz informativo, ele é só informativo. Porque ao informar, você está selecionando informações, você está selecionando dados e você está tentando manipular o outro. Você está apresentando um ponto de vista, né? Então, há uma relação entre cultura e sociedade. Em diálogo com as diferentes vozes textuais, o leitor passa a fazer parte de um mundo social mais complexo,
no qual ele pode reconhecer-se como sujeito ativo de seu grupo social e não como um mero observador. Bom, os objetivos e os critérios de avaliação desse método, então, é uma concepção anti-individualista, um papel dialético da linguagem na sociedade como uma coisa reflexo da outra, a linguagem é reflexo da sociedade, a sociedade também é reflexo da linguagem, a multiplicação de produtos culturais, considerando que as formas prestigiadas não passam de instrumentos de poder da elite dominante. Então, é aqui que entra aquela questão da diversidade de textos literários. Embora, né, que fique muito claro que não são todos os pais que vão aceitar todos os livros literários, né? Dependendo do livro, se for confrontante com o ideal, com a crença da família, pode ser que alguns pais apareçam na escola para reclamar, e a gente sabe o que acontece, né? Bom, os objetivos, então, admitir a diversidade de textos da vida social, até mesmo porque a gente pensa em Bakhtin, a gente pensa em gêneros textuais e todas as diversidades de gêneros que nós temos, né? Então, por isso é importante também a gente considerar isso quando a gente está pensando em literatura. Adquirir as normas intencionais do jogo semiológico, posicionando-se criticamente ante elas, perceber a realização diversa das regras pelos diferentes sujeitos produtores de signos, e ao saber ali que nós temos sujeitos diferentes, a gente começa a perceber que a realização desses sujeitos, consequentemente, vai ser diferente, né? Porque aí a gente tem perspectivas, são pessoas distintas, com crenças, ideologias totalmente distintas. Por isso que, num texto jornalístico, por exemplo, a informação básica é a mesma, mas cada jornalista vai apresentar essa informação de forma distinta, né? Então, a gente começa a perceber no texto literário que há algumas características que são marcantes de determinado autor, do Machado de Assis, do, sei lá, Décio de Queiroz, enfim, de qualquer autor, né? A gente começa a perceber que a realização feita da obra, a gente começa a perceber como que se dá a construção, que tipo de signos e que tipo de ideologia que está por trás do autor e, claro, da sua época, né? Porque a época vai justificar muito dessas crenças, dessas ideologias. Então, perceber a realização diversa das regras pelos diferentes sujeitos, captar as intenções dos textos que transitam no meio social. Essas intenções nem sempre elas são claras, né? Muitas vezes a gente precisa partir para a inferência mesmo, para que a gente consiga captar quais são as intenções do texto. Os meios de avaliação têm de focalizar tanto o processo de conscientização quanto seus efeitos, e analisar se o aluno recebe o texto exercendo um pensamento crítico ou apenas se conformando ao que lhe é oferecido. Às vezes a gente quer que o aluno se conforme, né, num primeiro momento, mas é tão interessante quando a gente vê o aluno questionando, nossa, que absurdo isso, né, ou sei lá, é aquilo que eu comentei com vocês, lá da leitura dos meus alunos de Romeu e Julieta, e eu achei incrível, porque eles liam e falavam assim, nossa, que relacionamento tóxico, né, ou nossa, Romeu, pelo amor de Deus, muito pegajoso, quer dizer, eles não estavam se conformando com aquele posicionamento, o que poderia ser até esperado, determinados grupos iriam achar, nossa, que romântico, casal, que não sei o quê, né? E, de repente, a gente tem um outro pensamento, né? Que relacionamento tóxico, um tá querendo fugir, tá querendo se matar, simular uma morte por conta do outro, né? Que, enfim, então um olhar muito mais crítico sobre a obra, e isso é extremamente importante.
que aí a gente tem realmente que as leituras, qualquer leitura que ele for fazer no mundo, ele vai ter sempre esse olhar de questionar, né? Será que isso realmente é a verdade? E aí as etapas apresentadas por Bourdin Aguiar, então a coleta de textos culturais diversificados, então multiplicidade de produções da sociedade, leitura, registro das primeiras impressões, aquisição das regras do jogo semiológico, e aqui, então, pensando nessa diversidade dos gêneros e das suas características, o reconhecimento do uso intencional das linguagens, que nenhuma linguagem, principalmente no texto literário, ela não é vazia, né? Ela sempre tem um propósito, e um propósito ideológico. Análise das intenções conformadoras ou emancipatórias dos textos e interação dos sujeitos com os textos. É importante ali a livre manifestação quanto às crenças e valores, a pluralidade ideológica e uma transformação social, e o objetivo é gerar justamente cidadãos mais conscientes de sua situação, como sujeitos da história de seu povo, e também para que haja uma desmistificação das relações do indivíduo com o grupo social, em especial com o grupo dominante, né, com a elite, para que não se considere como certo apenas o que a elite dita como correto, né? Isso é extremamente importante. Isso tem acontecido com frequência, né, ultimamente. E aí nós temos 3 níveis de abrangência, né, apresentados no texto, que é esse de encarar os textos como objetos culturais passíveis de manipulação, análise e desvendamento das intenções. Então, é um olhar mais crítico, não é aquela leitura ingênua de concordar com tudo. Quer dizer, essa obra está tentando mostrar uma perspectiva, ela está tentando manipular um grupo. Desapropriação ali da escola, de seu papel de mantenedora da cultura das classes dominantes e a presença de obras de diversas classes, e a conscientização do sujeito de sua participação ativa no fazer histórico. Já que ele passa a ser um sujeito mais crítico, consequentemente, ele vai ter uma participação mais ativa diante do mundo, né? Isso, basicamente, não sei se as meninas, cadê as meninas? Camila, tô vendo todo mundo aqui. Cadê a Thaís? Falem alguma coisa aí do trabalho de vocês, o que vocês acharam? Ju? Prof, eu achei assim, os currículos que ele mostra lá, né, por áreas e tal, que é tipo assim, como se fosse quase um plano de aula, mais ou menos, né? Isso. Que mostra vários passos e tal. Eu achei bem utópico. Fora da Porque, casinha. prof, é muita coisa, prof. É muita coisa, é tipo impossível de fazer isso. A gente ficou Porque, bem, ó, sei lá. demanda muitos passos. O meu passo, quer dizer, o meu currículo era por... Eu não lembro se era por área ou se era por disciplina. Mas, tipo assim, falava que os alunos iam escolher um tipo de texto, né? Tipo de jornal, alguma coisa assim. Cada um ia escolher um diferente. Aí eles iam fazer uma eleição com urna e tudo mais para escolher. E isso ia, tipo, umas 3, 4 aulas mais, e depois disso eles iam produzir um jornal com coluna e tudo. Nossa, eu fiquei chocada. Nenhuma atividade era simples, né? Tinha 3 propostas e as 3 eram muito complexas, assim. Bem difíceis mesmo. E demandava muito tempo, um tempo que não tem, né? Se a gente for ver na sala de aula, na verdade, é um tempo que não existe. Não. Não era o primeiro que era dos brinquedos? Você tem que demais. Você fazia a estante uma vez, beleza, mas daí você tinha que dividir ela era umas 5 vezes que você mudava aquela estante, daí mudava os brinquedos, aí depois você relacionava o brinquedo com o livro, depois com outro livro, aí apresentava um teatro, aí apresentava para a escola inteira ver. Nossa!
O método é super legal, mas as atividades foram bem complexas. Sim. Ô, prof, eu queria perguntar se essas atividades que né, os autores propõem, elas são só teóricas ou eles colocaram em prática? Ai, eu não sei dizer se já foi. Eu acho que é mais sugestão, sabe? Porque é difícil. Eu acho assim, até pode ser que alguém consiga aplicar. Mas é muito difícil, porque demanda muito tempo, né? Eu falo, essa mesmo das prateleiras dos brinquedos, eu falei, beleza, um dia você montou a prateleira. No outro, você tem que ir mudando os brinquedos, acrescenta o livro. Eu falo, não é algo da prática, né? Eu acho assim, o método é extremamente interessante, mas as propostas, como a Camila disse, né, chega ali a utopia, não é algo prático. Sim, verdade. Não é. É que Eu assim... acho que se fosse uma oficina de literatura, alguma coisa assim, extracurricular, super funcionaria as atividades. Porque é bem interessante, chama a atenção. Mas a gente vê que tem muito conteúdo, né, na sala de aula. Então, daí talvez demande um tempo e dependendo, igual a dos brinquedos, ela é mais para educação infantil, né, se a gente for ver, e Fundamental 1 e tal. Então, o professor meio que controla o tempo dele. Mas daí nas outras, igual a da Camila, que era para os maiores, o professor tem, sei lá, 45 minutos de aula, 1h30 cada aula. Até montar tudo que precisa fazer, já perdeu um tempão. Então, acho que na realidade da sala de aula é bem difícil funcionar. Até fazer os alunos focados no professor para se organizar, né? Imagina. Aí montar a entrevista. Não, eu acho que realmente assim, é que eles criam a melhor opção, vamos dizer, né? Mas o professor teria que aplicar na sua realidade. Não é algo simples de se fazer, realmente. É um processo que leva muitas aulas, né? Não é... E aí o professor, ele não tem só isso, né? Se for... tem um livro didático, tem, sei lá, ou apostila, se for o método particular, né? Você ficar ali, quantas aulas vai ficar envolvido nisso? Não tem nem ideia. Considerando a ideia ideal de que a pessoa, todos os alunos vão para casa, vão ler o livro e tudo mais, né? Considerando essa belezinha de turma, que não, na prática, a gente... Diga. Igual a Ju falou, que seria, tipo assim, no mínimo, ser extracurricular, tipo, apresentando na sala, mas depois tem que ir à tarde, ou sei lá, se estudar à tarde e de manhã, para se reunir, porque senão não tem como. Não dá, teria que ser uma oficina mesmo, né? Ou algum professor que trabalhasse só com isso, sei lá, alguma coisa assim, porque no dia a dia, e assim, nem sempre na escola as aulas são seguidinhas, né? Às vezes você tem a primeira e a quarta aula na turma. Então você começa o processo, volta. Então ali o que a gente tem é um plano, né? Na prática, a gente teria que fazer nossas adaptações. Acho que em todos, né? Todos os seminários, no final, aparece ali essas atividades como se fosse o modelo ideal. Mas, na prática, a gente sabe que a gente teria que fazer os ajustes, né? O prof era até engraçado, porque quando a gente foi gravar, cada uma leu o texto, né? E depois a gente gravou junto, a gente entrou no Meet e gravou. Daí, antes da gente gravar, a gente estava conversando. Cada uma que entrava, a gente falava assim, e aí, o que você achou do texto? Aí todo mundo era igual, tipo, nossa, difícil, hein? Aí todo mundo... Porque a gente achou bem... A gente conversou um pouco antes, bem difícil mesmo, assim, de ser realizado. Aí a gente dava risada na hora que a gente ia falar, porque daí a gente lembrava do que a gente conversava. Daí a gente não podia falar no trabalho, né? Mas... Sim, Mas acho que, assim, a base do conteúdo, eu acho que de todos os métodos apresentados, o recepcional e o semiológico são os mais próximos ainda, assim, para a gente
pensar nessa interpretação do aluno, o que ele traz, obviamente que o letramento literário também, né? Mas a gente ainda vai falar um pouquinho sobre ele. Mas os outros, eles são ainda mais próximos do que seria o tradicional, vamos dizer, não próximo do tradicional, mas ele não traz uma inovação muito grande, eu acho. Né? A gente tem a ideia lá do científico, é aquilo que a gente faz em basicamente todos os outros métodos, né? Então, o recepcional e o semiológico, vamos dizer que eles estão mais próximos das teorias atuais. Essa é a questão, não seja mais próximo do tradicional. Porque, por exemplo, o comunicacional ainda está muito enraizado naquele método do Jacobson que a gente não usa mais. Hoje a gente tem essa ideia bakhtiniana de discurso, de dialogismo. Então, vamos dizer que o método semiológico está mais próximo das teorias atuais. Agora, qual a melhor forma para a gente aplicar? Aí não dá para dizer que um é melhor do que o outro, né? E a gente vai ter que conhecer realmente todos esses métodos e ver qual que dá para ser aplicado em cada contexto, em cada sala, ou de acordo com a leitura, você propõe uma leitura de um livro tal. Qual será que é a melhor forma? Né? Às vezes é o semiológico, às vezes você vai preferir o método criativo. Então, você não precisa ser, como que se diz? Fica preso mesmo, né, a um único método. Você pode escolher, o importante é que vocês conheçam, e apesar de parecer muito fora da casinha, muito difícil de fazer, vocês vão, pelo menos, tentar trazer essa questão ideológica, né, e que está muito atrelado também ao próprio letramento literário, né? Quando a gente começa a pensar no contexto, na contextualização da obra, a gente entende por que tem aquela ideologia, por que o autor estava usando determinadas palavras. Então, tudo isso é importante, né? Mas a Larissa chegou aí também, a Larissa era do grupo, né, Larissa? O que você fala, Larissa, do seminário de vocês? Hein, bonita? Agora que eu vi que a Camila tinha mandado mensagem. Nossa, pediu pro noivo avisar, enfim. Bom, e o último método ali foi do grupo da Fernanda, da Giovana, quem mais? Da Wennifer. Quem mais que estava no grupo? Da Nayara, né, Nayara? Cadê a Nayara? Fala aí, Nayara. Isso, vocês. Então, eram as 4. Então, não esqueci, não. Você foi a primeirinha a apresentar no seminário. Bom, do método do letramento literário, acho que muitas de vocês, quem trabalha ou tem iniciação científica, alguma coisa na área de literatura, já deve conhecer um pouco sobre o letramento literário. A própria Fernanda já tinha feito, né? Eu já tinha usado na iniciação científica esse texto do Cosson. Mais alguém já leu o livro do Cosson? Eu não, prof. Não? Quem mais que é da literatura aqui? Bom, a respeito do livro do Cosson, é um livro bastante didático, a finalidade é justamente dar uma direção
para professores da educação básica. Então, ele vai discutir algumas questões, é um texto simples, depois tá lá, eu coloquei para vocês no Classroom, para vocês lerem. Ele é bastante simples e ele se dirige realmente aos professores da educação básica. Então, ele está muito relacionado ao conceito de letramento, né, que considera mais do que a leitura superficial, ou seja, tudo que envolve o processo do letramento. E aí ele faz algumas discussões, enfim, não vou falar os detalhes aqui, porque vocês têm o seminário das meninas para assistir. Mas ele faz algumas discussões a respeito da concepção tradicional da língua portuguesa, né? Ele coloca ali a literatura como um apêndice da língua portuguesa, como se fosse um detalhe ali, né? Quando dá tempo, o professor trabalha, quando não dá, ele deixa de lado. Enfim, a questão daquilo que a gente já falou, né, de olhar para a literatura como de determinado autor, de determinado movimento, as figuras de linguagem, então essa questão bastante tradicional. E aí ele vai tratar do conceito de letramento como essa apropriação da escrita e das práticas sociais, também está atrelada a essa linguagem em uso, e quando ele pensa no letramento literário, ele está pensando nesse domínio efetivo da escrita por meio dos textos literários. Então, é um letramento diferente do que a leitura de qualquer outro texto. Então, ele faz a divisão lá do livro, ele fala sobre a literatura e o mundo, né? A função da literatura, que a gente, lá no comecinho do ano, nós falamos da função social, humanizadora da literatura, a literatura como um instrumento de transformação, então ele recupera essa ideia, um papel humanizador, né, que faz com que a gente estimule nos nossos alunos a empatia, a experiência de diferentes lugares, de diferentes épocas. Ele vai apresentar depois um tópico sobre a literatura escolarizada, né, quais são, que tipo de literatura que vai para a escola e como a escola trabalha com esse ensino de literatura. Depois ele vai fazer toda uma discussão acerca dessa divisão do ensino fundamental e médio, como que é trabalhado no ensino fundamental e como é no ensino médio, e acho que no ensino médio, geralmente, o foco é o vestibular, né, e aí a gente perde aquela ideia da literatura como prazer, enfim. Aí ele coloca um tópico sobre a aula de literatura, né, o prazer sobre controle. Então, fala da leitura como fruição, como prazer, e a leitura como uma atividade escolar imposta, né, e que quando a gente tem todos aqueles métodos avaliativos que acabam tornando uma obrigação. E aí, vocês sabem muito bem a diferença que ler por prazer e ler porque vocês têm uma prova de literatura, né? É muito, muito diferente. Depois que vai falar sobre a leitura literária, a seleção dos textos, e aí as meninas explicaram super bem lá no seminário delas. Aí ele considera, né, então há uma seleção de acordo com fins educacionais, com a faixa etária, com as condições oferecidas pela leitura literária na escola, com a intermediação do professor, então, saber escolher, e aí a questão também das obras canônicas versus as obras populares, isso também é uma questão a se pensar. E acho que, basicamente, o que a gente pode adiantar aqui a respeito do Poisson, que
acho que o que mais facilita com que a gente tem, claro que as ideias são muito boas, mas o fato de haver uma sistematização. E acho que essa sistematização que o Cosson propõe é que faz com que a gente tenha uma maior segurança na hora de elaborar o trabalho, né? Porque ele trabalha com a ideia de sequência básica e a sequência expandida. Então, para isso, a gente tem esse processo, né? A leitura dividida em 3 etapas, que seria a antecipação. E a antecipação é tudo aquilo que a gente realmente infere sobre uma obra, é tudo aquilo que a gente espera quando você pega uma obra, tudo aquilo que você está antecipando sobre aquele autor, tudo aquilo que você está antecipando sobre aquela obra. Depois, a decifração, que seria a leitura propriamente dita, e a interpretação. Então, ele considera essas 3 etapas do processo de leitura. E ele faz essa divisão entre a sequência básica e a sequência expandida. Se eu não me engano, é a Wennifer que fala sobre a sequência básica, não é? Acho que se eu não me engano, foi a Wennifer que falou sobre a sequência básica, em que a gente tem como o nome diz, já é básica, é uma sequência mais simples, e geralmente a gente vai trabalhar com o ensino fundamental, né? Com o ensino médio, que pode haver um maior aprofundamento, a gente já poderia ir para a sequência expandida. Não necessariamente, que você pode expandir também no fundamental, né? Sem problema nenhum. Mas, de modo geral, a básica, ela fica mais para o fundamental. E aí, nós temos, então, na sequência básica, 4 etapas. A da motivação, que é uma atividade de preparação. Então, essa motivação, ela pode se dar por meio da temática, uma música que você traz para introduzir o tema, para introduzir alguma questão que seja relevante. Então, você vai preparando o contexto para a leitura. Depois, nós temos a introdução, que é a apresentação do autor e da obra. Então, quem é esse autor? Quando foi produzida essa obra? Enfim, trazer as informações. A leitura propriamente dita, espera-se que essa leitura não seja realizada na sala de aula, mas sim em casa, né, individualmente, e depois o processo de interpretação. Então, acho que esse esquema é que dá uma certa tranquilidade para o professor, porque ele vai seguindo esse modelo e, em torno disso, ele monta o seu planejamento, né? Então, acho que a sistematização do Cosson é que ajuda bastante. E depois, nós temos a sequência expandida, né? E a sequência expandida, ela traz os 4 elementos, né? A motivação, a introdução, a leitura e a interpretação, mas com outros elementos. Então, há também o processo de motivação, a introdução da obra e a leitura. A partir dessa leitura, a gente tem, além de só a interpretação, como a gente teria na sequência básica, a gente tem uma primeira interpretação. Sabe aquela interpretação, vamos dizer, mais simples, né? As primeiras informações que você consegue tirar do texto. Depois disso, há um processo de contextualização, acho que até a Fernanda que fala sobre essas diferenças lá no seminário. Então, a contextualização teórica, histórica, estilística, poética, crítica, presentificadora, temática. Então, você vai contextualizar essa obra, então, quando que ela foi produzida, e qual era o contexto histórico, qual que é o recurso estilístico, qual era o movimento literário, enfim.
trazer a questão temática, né, em por que ela estava em voga naquela época, e essa contextualização presentificadora é justamente você trazer essa obra para o presente e fazer esse processo de diálogo com a obra. Então, esse processo de contextualização promovido pelo professor vai ajudar muito para que aquela primeira interpretação ela se expanda. Então, a gente vai ter uma segunda interpretação. A partir de todas essas informações, é esperado que o aluno consiga rever, olha, essa interpretação estava muito simplista, essa estava muito ingênua, então agora eu entendi tal parte, por que ele trata de tal questão. E aí a gente vai para uma segunda interpretação. Depois, né, a gente já tem uma interpretação mais madura, vamos dizer, a gente tem um processo de expansão, que aí é o diálogo com outras obras. Então, aí você pode trazer outras obras que possam se relacionar com essa obra literária. Pode ser uma música, pode ser uma crônica, pode ser um outro livro, um outro romance, um conto, enfim, que tenha algum tipo de relação. Essa relação não necessariamente é idêntica, né? Não a mesma perspectiva, você pode dialogar de modo diferente, trazer um posicionamento diferente sobre aquela temática, por exemplo. E aí você tem o processo de expansão. E, por fim, a gente tem o tópico da avaliação, que foi a Giovana, né, que falou sobre avaliação, que aí a gente tem um diagnóstico da aprendizagem. Também, todos os métodos, eu acho que, de modo geral, eles tratam do processo, né, a avaliação do processo e não do produto final. Então, você consegue perceber por essas etapas o quanto que o aluno ele vai progredindo, né, o quanto que ele vai conseguir expandir realmente a sua interpretação, o seu horizonte diante da obra. Então, basicamente, a gente tem esses dois esquemas apresentados pelo COSOM. E aí o pessoal queria falar alguma coisa, as meninas do seminário. Fernanda, fala, Fernanda. Ah, prof, mas falar sobre o quê? Porque, assim, eu acho que eu só consigo falar coisas boas sobre o letramento literário porque foi o primeiro contato que eu tive com a metodologia de ensino de literatura, né? Então, para mim, é, tipo, maravilhoso. Eu acho que, tipo, cumpre muito bem o papel de engajar o aluno, porque você vai ter várias etapas de trabalho naquilo mesmo, você vai ter um monte de coisa para apresentar para os alunos, desde o princípio, né, na motivação, até no final você apresenta a contextualização, e não é uma coisa assim que o aluno faz totalmente guiado pelo professor, existe um envolvimento do aluno com aquilo, e eu acho que é tipo, muito isso que está faltando no ensino de literatura, que os alunos eles também tenham essa autonomia, essa vontade de aprender. Então, eu acho maravilhoso. Sim. E não tem problema nenhum elogiar o método, né? Eu acho que, assim, comparando com o método anterior, as propostas do COSOM são mais realistas, né? Sim. Não é esse negócio utópico. E eu acho que dá para realmente realizar, né? Sim, e é uma metodologia que é bastante usada, se você for ver nas pesquisas científicas, tem muitas propostas de utilizar determinadas obras com o letramento literário, então é bastante usada. Sim, acho que assim, pensando em ensino de literatura para a educação básica, os principais métodos usados é a ideia do COSOM, né, da sequência, do letramento literário e o método recepcional. Acho que são os dois métodos mais valorizados, vamos dizer, pelo meio acadêmico, né? Na prática, a gente sabe que são alguns professores mais, vamos dizer, com uma formação mais apurada para a área da literatura, que vai optar por um desses métodos. Caso contrário, é o método tradicional que a gente conhece
também, né? Sem envolvimento do aluno, lê, faz a prova e seguimos. Lê, faz a atividade, faz o... Como que chama aqueles que a gente fazia? A ficha literária, né? Que você tinha que ficar preenchendo. E pronto, né? Então, de modo geral, acho que esses são os 2 métodos mais valorizados por professores do meio acadêmico, vamos dizer. E a Nayara, não vai falar nada, Nayara? O Jennifer, a Giovana não tá aqui, tá? Não. Nayara. Ô, Nayara, você não tem microfone ou você tem vergonha? Saudade de você na aula presencial falando sempre. Vergonha. Realmente, essa questão do equilíbrio, né, do contemporâneo com o clássico. Acho que os 2 últimos métodos tratam muito dessa questão, né, de não se trabalhar só aquele método, aquele livro clássico, cânone, né, mas trazer também a literatura contemporânea, a diversidade, né, para dentro da sala de aula. Então, acho que é... Exato. Ah, você gostou disso, né? Quando falou que o professor tinha que ler, inclusive, literatura de massa, né? Você gostou. E não é só a literatura. Prof, eu tenho muita vergonha de ficar falando. Você tem vergonha o quê? Pode falar. Não, prof, é que a minha casa é muito barulhenta e às vezes vai sair, tipo, minha mãe... Olha! Aí eu tenho vergonha. E acho que nessa altura do campeonato alguém está reparando isso. Prof, mas aqui em casa é demais, nossa. Ai, o que eu tenho de quietinho, eles têm de bagunceiro, nossa. Eu fico até com vergonha. Mas, prof, tipo assim, eu achei legal quando o autor, ele fala sobre ter esse equilíbrio entre o contemporâneo e o clássico. Eu acho que é importante, sabe? Eu já li os 2, eu já li um pouco do clássico e já li o contemporâneo. Eu sou mais fã do contemporâneo, né? Porque, né? Mas, tipo assim, eu acho legal essa... Não só como professor, mas como leitora também, sabe? Como professora, mas como leitora. Saber a importância que tem o clássico e também a importância que tem o contemporâneo. E utilizar essas duas coisas, esses 2 tipos de gêneros, esses 2 tipos na sala de aula, entendeu? Eu acho muito legal. E ler de tudo também, né, prof? Não é só, igual você disse, aquela aula de não somente ficar dentro de uma caixinha, dentro da sua redoma, como diria o Steve King. Não somente sobre a sua redoma, mas vamos expandir um pouquinho, né? Exatamente. Não fico só no romance mais, prof. Eu tô lendo um suspense que eu gosto muito, mas sempre volto pro meu romance. E ainda tem suspense com romance? Nossa, eu fico louca. Louca. Nossa, prof do céu, eu fiz uma besteira de comprar e tinha coisa. Eu falei assim, vou ler, né? Aí veio o estágio e falei, não vou mais ler, não. Aí eu fiz o quê? Fui ler um continho pra dar aquela equilibrada, né? Figura. Prof, eu tava tão entusiasmada com as suas aulas, porque eu amo literatura, tipo, eu amo muito mesmo, sabe? Você até viu que, nas primeiras vezes que você entrou na sala que a gente teve contato, prof, meu olho brilhava, eu amo literatura. Eu sei. Por isso que eu estranho você tão quietinha aqui no online. E olha que não apareceu nenhuma vez também gritando atrás, viu? Ainda que ela tá fazendo janta, eu tô aqui na área pra dar aquela equilibrada, sabe, de distanciamento. Distanciamento não é só social, não, professora. Aqui em casa também tem que ter um distanciamento assim, sabe? Senão a voz ecoa da outra. Oh, meu Deus do céu. Tá bom. Mas é isso, então. E agora vocês têm
o trabalhinho para postar na semana que vem. E a gente fechar este ano, em fevereiro a gente volta com todo o ânimo, todo mundo descansado deste ano que foi uma loucura, né? E é isso. E aí eu queria agradecer muito vocês, porque vocês são maravilhosos. Vocês sabem que eu amo essa turma, não conta para as outras, né? Mas vocês são incríveis e eu queria agradecer muito por esse ano, por vocês participarem, animarem as aulas, né? E a gente está encerrando 2020, uhul! Não conta para outras turmas, mas tá gravando a aula. Depois posta lá a frase gravada. Eu vou ter que cortar, né? Mas é isso, gente. A gente se fala, façam um trabalhinho. Qualquer dúvida, vocês mandam mensagem, tá bom? Eles que lutem, né, Jaque? Pode deixar, qualquer dúvida eu mando mensagem mesmo. É isso aí. Tá bom, gente? Boa noite. Até mais. Boa noite, prof. Fica com Deus. Você também. Boa noite, prof. Até. Natal. Com Deus. Boa noite, prof. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Boa noite, prof. Agora que você fez eu falar, agora eu vou ficar falando mesmo. Tchau, prof. Bom fim de semana. Tchau. Ana.